Bom dia, meu povo! Dia 2 de novembro de 2024, Dia dos Finados no Brasil. O evangelho muda, tá, gente? Porque no Brasil é um feriado. A nossa doutrina é católica e o catolicismo, ele é igual para todo mundo, tá, gente? Então, mas quando tem assim umas datas especiais, ele é modificado. Mas, pessoal, eu sou católica hoje. Outro dia eu vou chegar aqui e vou contar pra vocês mais uma história pessoal. Mas eu quero ir logo pro evangelho, gente, porque hoje o evangelho é importante e o que eu, antes de falar alguma coisa de evangelho, eu queria dizer para vocês que o que eu trago para cá hoje, que eu trago a intenção, né, de eu estar postando esses vídeos, em primeiro lugar, é porque o meu propósito é com Deus, né, meu negócio é com Ele, meu trato é com Ele, mas as explicações aqui são para desmistificar muitas coisas, né, gente, que Maria, né, que o católico adora a imagem, né, gente, o católico ele adora, ele não adora, o católico tem os santos, tá, que foram pessoas comuns, que se santificaram, né, modificando as suas características, como eu falei no vídeo anterior, que nos levam a tomar decisões erradas, nos levando à decadência e nos levando a fazer coisas erradas, pecar, né? Pecar contra Deus, né? Cometer muitos erros graves e trazendo consequências destrutivas para nós e para as pessoas que convivem conosco, tá, gente? Hoje nós temos os finados e desde já eu peço que todos orem muito pelos finados, né? Para o católico é um dia muito de... Eu vou falar sobre indulgências, tá? Um dia desses, mas hoje não é o dia, mas é uma indulgência muito grande, né? Que traz... Ninguém vai salvar ninguém que tá lá no purgatório, não, tá? Que tá lá, né? Porque ele já foi julgado, mas Deus tem, ele ainda tem salvação, né? Mas depende somente mesmo dele. Mas as nossas orações intercedem, né? Assim como Maria, nossa intercessora, lá para o protestante, né? Tem o pastor que reza, né? Pastor, reza para mim, né, gente? Maria, reza para mim, né? Então, intercede por mim. E Maria tem um grande significado para nós dentro do catolicismo, né? Maria foi mãe de Jesus, Jesus nos deixou Maria, né? E eu venho aqui para desmistificar algumas coisas porque a Bíblia é única, tá, gente? Pode ter outros livros apócrifos, tem outros livros ali que o catolicismo tem, mas isso não modifica a mensagem, o evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento é o testamento que Jesus nos deixou, tá, gente? E eu não vou entrar aqui, nem tô aqui para criar conflito, criar quem tá com razão, quem não tá. Nós somos irmãos em Cristo, todos são, né? Todos vão ser salvos conforme a sua fé, né? A sua fé é que vai lhe salvar, a sua fé no Salvador Jesus Cristo. Então, independente da sua religião, o protestante, ele pode escutar também, até para ele aprender sobre o catolicismo. Eu observo que muitos irmãos protestantes, eles falam muitas coisas, gente, sem conhecimento, né?
Eu fui de outra religião por muitos anos, do kardecismo, e tem pessoas que falam muito mal do kardecismo, eu me sinto super mal, né? Mas eu não fico discutindo com a pessoa, porque uma pessoa, para discutir sobre alguma coisa, ela tem que ter entendimento, né? Como que eu vou discutir com um médico se eu não entendo nada, né, da medicina? Imagina eu, né, falar sobre uma operação de coração, o médico, né, tentar falar que a forma que ele faz a operação é diferente, ou que a técnica dele não é ruim. Então é nesse aspecto aí que eu falo. Agora, sobre a Bíblia, tá? Eu sempre gosto de falar sobre o Evangelho, que é o meu objetivo do dia, tá? E falar também a sua explicação, né? Porque tem muitos irmãos que pensam que o católico não estuda. Gente, a gente estuda toda a Bíblia, Salmos, Evangelho, né? A gente tem muita, mas muita informação. É muito extenso o conteúdo do catolicismo. O catolicismo é uma religião difícil, porque você é muito exigido, né, por conta do evangelho deixado por Jesus Cristo. Morrer e nascer como um novo ser não é simples, né? É muito difícil, exige muito sacrifício, que foi o que Jesus fez por nós. Ele se sacrificou, tá? E o evangelho de hoje, o evangelho de João, do capítulo 14, do 1 ao 6, tá? Dia de finados, né, gente? Dia 2 de novembro de 2024. E é um dia também que eu peço para vocês orarem muito pelos finados, né? Que é uma grande bênção aí. Ninguém vai salvar finado não, gente, tá? Para quem é umbandista, para quem é católico, quem é protestante, para quem é kardecista, que acredita em umbral, para quem é protestante, né? Que acredita em inferno, ou não acredita, né? Para quem acredita seja lá no que for, ninguém salva ninguém, né? A sua oração não salva. Isso até é uma blasfêmia, porque só quem salva é Jesus, tá, gente? Só Jesus, somente Jesus tem essa maravilha, né? Tem essa que Deus nos deu Jesus Cristo de presente, né? Jesus se deu por nós, Jesus, né, já nos libertou, né, das dificuldades, né? Jesus nos libertou da prisão, né, dos pecados e das maldades, né? Nós somos seres livres, porém nós nos, né, infectamos, nós nos sujamos, nós vivemos num mundo onde nos envolvemos em várias coisas erradas, e a gente vai se afastando de Jesus, mas sempre é tempo de voltar, né? E o evangelho de hoje é muito interessante, né? Vamos falar sobre o evangelho, que aí ao longo do evangelho, aqui da explicação rapidinho que eu vou dar hoje, eu vou falar para vocês e vou falar um texto no final e aí acabou. Jesus diz assim, gente, no evangelho do dia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vos preparar um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, gente, quem que nunca ouviu essa frase, né? Católico, bandista, kardecista, todo mundo, né, gente? Gente,
todas as pessoas, elas sempre vão parar numa religião. Eu digo sempre que pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor a Jesus ou pela dor de uma perda, de uma tristeza, de um sofrimento. E aí aquela acolhida, né? É o que é a chave, às vezes, que faz com que a pessoa vá para alguma religião e fique lá por muito tempo, né? E crie nessa religião muitas ideologias erradas. Isso também eu não vou entrar nesse aspecto, porque há tempo para cada um, né? Eu vou falar para vocês sobre a minha história, como eu já disse, fui kardecista há muito tempo, né? Mas eu sabia que em algum momento eu ia voltar para o catolicismo, porque eu tenho alguns dons aí que Deus que me deu, gente, né? E são sonhos, avisos, né? Que eu tive desde pequena. Então, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, e aconteceu, e ele foi me mostrando, mas meu coração estava aberto para ele, porque eu creio nele, e eu escuto a voz dele, né, dentro do meu coração. Muitas pessoas me perguntam, mas como você escuta, né, seu coração? Como que eu escuto, gente? Eu escuto porque eu me deixo escutar, né? A gente, nós seres humanos, a gente quer as coisas da forma da gente, né? A gente acha que tem um discernimento, a gente acha que tem eu tô correto nisso, tô correto aquilo, eu tenho certeza que vai dar errado isso, vai dar errado aquilo, mas a gente não confia em Deus, né? Deus trabalha, meu pai trabalha até hoje, Jesus já dizia isso. Porém, o ser humano, ele é muito egoísta, muito egocêntrico, né? E ele são características do demônio, gente, infelizmente, né? Tem gente que não acredita nos demônios, mas eles existem, né? E estão aí para matar, roubar, atrapalhar e estragar a tua vida. Na primeira vacilada que você der, ele vem e te pega, né, gente? Pega, acaba com a sua vida, detona um monte de coisas. Então, assim, sempre você tem que estar se autoanalisando, né? E Jesus, no capítulo 14, ele fala para os discípulos, né? Até vou falar aqui a explicação, né? Jesus aqui, ele meio que está avisando, né, aos discípulos, né? E também fala muito lá do Antigo Testamento, né? Em outra parte, Jesus, ali no versículo 2 ou 3, Jesus disse que seus seguidores seriam recebidos nas habitações eternas. Lá em Lucas 16 a gente vai ver, no versículo 9. O regresso dos discípulos será comparável ao retorno de um filho à casa de seu pai. Até a gente vai falar lá do filho pródigo, lá nas parábolas, tá? Quando o filho sai de casa, né, enganado, e acaba voltando para casa, né, pelo erro, né? O outro fica em casa para ajudar o pai dele, se estressa até com o irmão dele, mas no final das contas ele voltou, o pai dele aceitou, graças a Deus, né? Mas é um ensinamento muito grande, né, que a gente que Jesus deixou pra gente através de parábolas. Aí depois as palavras voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou ali possais estar vós também, reflete a terminologia, né? Jesus, o noivo messiânico, né? Gente, na cultura judaica existia muito a situação do noivo e da noiva, né? O noivo, quando ele conhecia a pessoa que ele ia casar, né? Ele conhecia essa pessoa, ia na casa do pai da noiva, né? O noivo ia na casa da noiva, conversava com o pai da noiva, com a mãe da noiva, conhecia a noiva e ia embora dali, nunca mais voltava. E aí ele ia embora, trabalhava, montava a casa, né? E aí, quando estava tudo pronto para a noiva, tudo perfeito, maravilhoso, ele ia até um certo ponto, e aí os pais da noiva e do noivo, né? Os pais da noiva e a mãe, né? O pai e a mãe da noiva levavam a noiva, entregavam ele pro noivo, o noivo levava ela para casa,
Então se fala muito nesses termos, né, pejorativos aí sobre noivo. E no caso de Jesus Cristo, a noiva, quando se refere a Israel, que é a terra prometida e que é falado lá já desde o Antigo Testamento, né, gente? Quando se fala de Deus no Antigo Testamento se fala de Deus, onde está Abraão, Jacó e Isaac, né, que viveram pela fé, não conheciam Jesus, né, eles acreditaram em Deus, e profetas que Deus enviou, muita gente seguiu os profetas, né, a fé era muito, a crença em Deus era muito grande naquela época, né, Deus mandava muitos profetas por conta das adorações, né, as estátuas, né, as imagens que eram criadas, né, das divindades e as feitiçarias, né, as coisas, Deus não gosta dessas coisas, né. Inclusive o irmão protestante, ele crê que o católico ama, adora a imagem, mas a imagem não tem nada a ver, gente. Imagem, aqui tem uma imagem, gente, tá? Olha que bonitinho. Olha coisa querida. Coisa querida. Olha aqui. Santa Rita. São Judas. Não, o Judas traidor não, tá, gente? Ó, bonitinho. Tem mais aqui, tá, gente? Ó, essa daqui eu vou reformar ela. Arcanjo Miguel. Olha que asa quebrada. Gente, isso aqui é uma imagem. Quando eu olho pra essa imagem aqui, isso aqui é que eu penso? Eu penso assim, nossa, Arcanjo Miguel era assim, né? Coxudo, né, gente? Perna grossa. Gente, Miguel Arcanjo, ele, inclusive meu filho é Miguel o nome, por conta dos sonhos que eu tive com Miguel Arcanjo e muitos outros sonhos, né? E eu vi Miguel Arcanjo num desses sonhos e não tem nada a ver com ele não, gente, mas ele faz lembrar, porque ele tem a espada, né? Mas no sonho que eu tive era um escudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, se eu atirar isso daqui na parede, não acontece nada. É uma imagem, né? Ele é um anjo de Deus, ele tá lá na Bíblia. Ele, inclusive, ele tá em Apocalipse, né? Falam em Apocalipse. Era uma freira, tá? É uma freira maravilhosa, tá? Aqui, o que ela fez? Ela se santificou ao ponto de que? De se tornar tão santa, que ela foi constituída pelo catolicismo uma das intercessoras. Nossa Senhora Aparecida. Tô fazendo ainda, né? Comecei, coloquei a coroazinha dela. Gente, isso aqui é igual uma foto, entendeu? A gente olha, a gente lembra, né? A gente coloca lá na cabeça a imagem daquela ali e pede para Deus primeiro, porque é Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo, nosso Senhor, sem ele é o chefe. Ele é o Pai, ele é o poder, ele é o dono do universo, ele é Deus em ser humano, ele é o Filho do Pai maior. Ele tem o poder e a glória. Então, assim, para o católico, gente, Jesus Cristo é o único Salvador, não existe outro. Maria não salva, Papa não salva, ninguém salva. Porém, existem esses santos aqui que é para a gente se inspirar, né? São Francisco de Assis, gente, né? Existe uma parábola também onde existe um homem muito rico, jovem, né? E ele é devoto, né? Ele tem fé.
E aí ele chega para Jesus, na época de Jesus, e ele fala assim, olha, eu tenho fé, eu tenho isso, tenho aquilo, o que eu faço, né? Quero te seguir. Aí Jesus fala para ele, larga tudo e me segue, né? Deixa tudo que tu tem, tua riqueza. E aí, você acha que ele foi? Não foi. Então, assim, gente, Deus te dá a oportunidade. Mas você quer, você teria coragem de largar tudo. Então, assim, vamos deixar isso claro primeiro. E uma das coisas que eu quero é desmistificar essas coisas, tá, gente? Sobre os católicos. Então, assim, o protestante, ele acredita na Bíblia e não tem uma doutrina por fora, né? Para que explique a Bíblia. Então, por essas coisas existem, né? Essa falta de entendimento entre essas duas religiões. Mas isso não deveria existir porque somos irmãos, né? Mas vamos lá para a explicação. O que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos, gente? Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou embora, tá? Mas chegando lá, eu vou preparar um lugar para vocês, porque lá na casa do meu pai tem muitas moradas e vai ter uma para vocês, mas depende de vocês, né? Depende de vocês. O que isso depende de vocês? É aquilo que a gente já tinha comentado, que é o nascer de novo. Aí, para finalizar, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, fazer uma pergunta e reflexão. Jesus é o único caminho para você? Você diz assim, ó, pô, não, na minha casa, eu rezo em casa. Na minha casa, eu tenho minha casa, não vou na igreja, não comungo, não vou na missa, não vou no culto, não faço nada, saio de casa. Foi isso que Jesus ensinou. Gente, quando você lê a Bíblia, você vai ver, principalmente nas cartas de Paulo, né, quando ele estava preso, e ele ficava mandando, né, já existiam instituições, eu vou dizer assim, com bispos, tá, gente? Com pessoas, com discípulos de Jesus, trabalhando, né, nas igrejas, né, fazendo o que hoje existe, né, mas de forma mais organizada. E ele mandando cartas, chamando atenção, né, das coisas que aconteciam. E eu digo para vocês o seguinte, nunca fique sozinhos, vá, procure uma religião, né, de preferência o catolicismo, estude, né, porque eu vou falar para vocês que eu sou uma pessoa extremamente eu sou uma pessoa que eu, quando eu encasqueto com uma coisa, gente, eu me aprofundo naquilo dali, né, e se pra mim não faz sentido, eu caio fora. Peço pra Deus me ajudar, o Espírito Santo me conduzir, né, e um dia eu conto pra vocês e tudo mais, porém, o catolicismo pra mim é o caminho correto. É o correto. Foi Jesus quem deixou Pedro como primeiro papa, né? Jesus deixou como pedra da igreja dele. Então a gente vai descobrir isso lendo. Mas hoje, no evangelho de hoje, gente, Jesus disse que existe um outro reino. Então, como é dia de finados, você que perdeu um parente, você não perdeu. Ele tá lá no outro lugar, no reino já, de Deus. Tá? E se ele não foi boa pessoa, ora, reza. Você não vai salvar ele, mas a sua oração vai ser boa.
vai ser boa, porque oração é a sua arma mais poderosa, tá? Eu te pergunto, seria a fé em Jesus Cristo o único caminho de salvação, o único meio de se obter a vida eterna? Para considerarmos essa questão, eis aqui alguns ensinos bíblicos para ter em mente. Nem todos serão salvos. Algumas pessoas não chegarão ao céu. Mateus diz isso, né? Depois tem Tessalonicenses, Hebreus. As pessoas serão julgadas por suas obras, tá? Deus não condena pessoas que nunca ouviram falar de Jesus por terem deixado de crer nele. Antes, o Jesus julga todas essas pessoas com base em suas obras. Mateus, Apocalipse, Romanos. Aquelas que confiam em Jesus são misericordiosamente salvas do justo julgamento de Deus pela morte de Jesus em seu lugar. Nenhum de nós pode ser salvo pela prática de boas obras. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Gente, é muito fácil fazer obra. Ainda mais se você tiver dinheiro. Tá? Mas não é isso que Deus quer de você. É só olhar para a história de Jesus Cristo. Jesus não tinha um no bolso. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, todos nós estamos privados da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 23. Seguem-se duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, Deus não é obrigado a salvar ninguém, pois nenhum pecador merece a vida eterna. Em segundo lugar, todos precisam de um Salvador. Jesus é o único Salvador disponível. Só Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Mateus, Timóteo, essa é a razão pela qual Jesus é o Salvador do mundo. Entenderam, gente? Jesus reivindicou ser o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Pedro concordava. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Aqueles que rejeitarem Deus, Jesus, perecerão, seja lá o que for que possa dizer a respeito de quem nunca ouviu o Evangelho. Aqueles que ouviram e rejeitaram estão em dificuldades. Jesus advertiu que aqueles que o rejeitam estão rejeitando o Pai. Deus, nosso Senhor, Pai. Indivíduos que sabem que Cristo morreu por pecados como eles, mas recusam a segui-lo, enfrentam um terrível juízo. Será que tudo isso significa que alguém que não ouviu de Jesus possa ser salvo? Certamente que não sabemos que os fiéis do Antigo Testamento foram salvos através da sua confiança na misericórdia de Deus, embora vivessem antes de Jesus vir ao mundo, como a gente tinha falado, né? Antes de Jesus vir, existiam os profetas, né, gente? E aí Deus falava pelos profetas e as pessoas viviam pela fé. As crianças não nascidas, os pequeninos, as crianças menores, as pessoas cujo desenvolvimento mental ficou prejudicado, pessoas com problema mental, não possuem capacidade de discernir entre o bem e o mal, ou de fazer escolhas morais. Podemos presumir que Deus não condena essas almas, mesmo que elas não escolham conscientemente seguir a Jesus. Fora essas exceções, está claro que a ordem de Jesus para se levar o Evangelho a todas as nações admite que as pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador estão em trevas espirituais e necessitam ouvir e abraçar o Evangelho. Todo cristão deve ter um senso de urgência, pois as pessoas em toda parte precisam de Jesus Cristo como seu Salvador. Então, eu digo para vocês, eu coloquei a cara aqui para levar o Evangelho como propósito de vida e faz muito tempo que eu quero fazer isso, né, gente? E depois de muito estudo, né, gente, para não falar coisa errada para vocês, né, para não
também não falar contra a igreja, né, gente? Respeitar, porque eu tenho essa consideração pela religião católica, pela minha paróquia, né, pelo meu bispo, né, pelo meu padre, pelas pessoas, pela minha comunidade, né? Então, é uma grande responsabilidade vir falar, mas a gente tem que vir, mesmo que a gente erre alguma coisa no momento de falar, a gente volta, corrige. Olha para os apóstolos, gente. Quantas coisas que eles fizeram, né? Que a gente pensa assim, nossa senhora, como, né? Mas Jesus sabia o que fazia, né? Hoje em dia as pessoas são tão críticas, tão julgadoras, elas jamais pegariam um pescador para ser um mensageiro de Deus, né? Quem que elas pegariam? Elon Musk, o fundador ali do Facebook, esqueci o nome dele, né? As pessoas são muito mundanas, gente, hoje em dia. É impressionante. Então, assim, ó, meu vídeo tem 31 minutos, tá demais já. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que Jesus, ele prometeu. E ele é fiel, ele é Deus em pessoa. E tudo que ele promete, ele cumpre. E uma das coisas que eu mais amo em Jesus, né? E que eu gosto muito dessa característica, porque eu sou uma pessoa assim também, né? Claro, né, gente, que num grau assim, 0,0 perto de Jesus. Mas assim, eu dou a vida quando eu dou minha palavra. Então, assim, hoje em dia poucas pessoas têm palavra, né? Hoje precisa de contrato, né? Infelizmente. Então, assim, não é que nem antigamente, né? Hoje em dia eu não encontro mais pessoas assim. Mas, bom, por hoje o evangelho é esse. Foi rápido, tá, gente? Porque meu dia foi puxado, foi corrido. E claro que eu vou voltar com outras informações que eu acho interessantíssimas. Hoje eu não trouxe tanta coisa interessante no aspecto de curiosidades, né? Mas acredito que eu tenha passado o que eu gostaria de passar, que Jesus deu coragem, esperança, né? Que ele deixou a esperança, a fé, a confiança, né? Ele transmitiu a confiança. E no Antigo Testamento eles não tinham isso, né, gente? Os profetas. E mesmo assim eles seguiam no escuro, na fé. A fé é isso, né, gente? A crença realmente, viver na fé é isso, né? É crer realmente que Jesus é fiel, Deus é fiel, né? Todo o sacrifício que nós fizermos por Ele, né? Nós vamos ser recompensados, porque a vida é passageira, a vida é rápida, né? Então, no dia de hoje, orem por todos que já se foram desse mundo. Com certeza, né? Não vai salvar, mas vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito quem tá lá e você mesmo, né? Você principalmente, tá, gente? Você vai diminuir um pouco aí, né, dos seus pecados, né? Mas isso também é assunto para outro dia. Um grande beijo, shalom para vocês. Uma boa noite, um bom dia, um excelente dia para todos. Voltaremos. Beijo.